Boa noite a todos os nossos amados irmãos que vivem alegres pensando no bem. É com grande alegria que a gente mais uma vez retorna para conversar com vocês no nosso horário do Reflexões. Muito bom estar sempre aqui com vocês, batendo esse papo amigo, fraterno e útil. Vitor Rodrigues, muito obrigado por já estar aí com a gente. É uma grande honra, tá? Tê-lo conosco. Muito bom a gente fazer esse trabalho e ter vocês junto com a gente. Não imaginam como isso nos alegra, tá? Vamos em frente. Grande Ronaldo Gomes, um grande abraço, meu irmão. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, paz e saúde a todos. Gratidão. Amém. Luiz Arthur Ferreira de Castro, Niva Marina, que maravilha. Ronaldo, o nosso papo hoje é um pouco longo. Então acho que nós vamos ter que dividir entre hoje e amanhã. Deixa eu conversar com vocês aqui, alguns assuntos. A nossa cidade é complicada e o ser humano é complicado. Eu queria deixar bem claro para vocês que quando eu falo em Leopoldo, Marília, Leopoldina, Newton de Barros, eu não estou aqui querendo canonizar ninguém. Eu queria deixar isso bem claro. Aqui não se trata de processo de canonização. Se trata simplesmente de você escrever história. E você nota, Ronaldo, que as pessoas ficam, vez por outra, aborrecidas, porque você valoriza esses personagens. Eu não estou valorizando os personagens por serem parentes, por deixarem de ser... Nada disso. Eu valorizo porque eu admiro o trabalho. Tá? Tanto que eu valorizo em todos os aspectos. Outros que trabalharam em Nova Iguaçu com outras obras, eu não tenho problema nenhum em render homenagens. Mas eu gosto que se especifique aquilo que nós estamos mostrando. Perfeito. Você veja só, eu tenho gravado alguns documentários que as pessoas têm me procurado para que eu grave o documentário. Em especial sobre teatro. Eu vou dedicar aqui um capítulo ao teatro. Mas eu acho importante que eu mostre a vocês que o professor Leopoldo, ele é um cara que caiu dentro do teatro na nossa terra. Ele é um cara que caiu dentro do teatro em todas as oportunidades que ele teve como cair. Caiu dentro dos trabalhos literários. E eu vou ver se eu faço um capítulo só dedicado a isso, um programa, pelo menos, dedicado a esse tipo de abordagem. Porque Perfeito. o cara é um problema. Perfeito. O cara é complicado, não é? O cara monta uma série de situações e a gente tem que render homenagem para o indivíduo. Da peça teatral, ele adora fazer. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho algumas revistas aqui em que a Tereza Raquel, que é uma das grandes artistas brasileiras, ex-aluna do Colégio Leopoldo, uma vez aqui com Celso Mociaro, com Ipojuca, que aqui esteve, nós tivemos a felicidade de procurar a pasta da Tereza Raquel e mostrar para o Ipojuca. Então, é um trabalho que a gente faz com maior carinho e com maior respeito. Ninguém está aqui para fazer sucesso, não. Nós estamos aqui para contribuir com a história. Mas eu não posso contribuir com alguma coisa que fica difícil de eu comprovar. Quando eu pego aqui o arquivo que eu tenho, Ronaldo, eu tenho o documento histórico que é a fotografia. Acabou. Eu tenho a data da fotografia, tenho o documento, não tem mais o que se discutir.
Está resolvido o problema. Perfeito. Você veja só. Olhem só, essa foto aqui. Essa foto que eu vou projetar agora para vocês é uma foto de 1932, que eu já mostrei em outro programa. Vou mostrar hoje novamente. Um grande abraço a Sarinha. Jesus abençoe, Sarinha. Depois vou comentar aquilo que você me mandou hoje. Muito obrigado. Letícia Nunes. Josenildo Lopes. Obrigado, Josenildo. Marílvia Portela, com Fleur aí, firme e forte. Grande abraço. Tá? Luiz Carlos Bittencourt, grande abraço. Luiz Carlos, Jesus abençoe. Então vejam só essa foto. Olha que espetáculo, Ronaldo. Você olha essa fotografia. Olha que coisa linda. Tá? Eu tenho aí, nessa foto, em cima, 3 mulheres e 2 homens. Embaixo, 2 homens e uma mulher. Esse é o corpo de professores do Colégio Leopoldo, em 1932. Isso é documento. Aqui embaixo eu tenho a caneta, 1932. Aqui ao lado esquerdo eu tenho inclusive o fotógrafo, que é o foto Plus Ultra, Avenida Rio Branco, 11041, Rio de Janeiro. Então eu tenho tudo aquilo necessário para que eu possa apresentar para vocês. Isto é documento, isso não é conversinha. Eu não estou botando aqui, porque o Paulinho uma vez escreveu que esse colégio... Não, eu estou mostrando o documento histórico. Isso é documento indiscutível. Aí nós temos uma foto de 1931, que o Leopoldo funda a filial do Meyer. E aí vocês vejam que o nível de funcionários do professor Leopoldo Machado é meio a meio, em 31. 4 homens e 4 mulheres. Vocês vejam a visão de trabalho social, de trabalho feminino que esse homem tinha em 1931. Então isso aí não é para discutir, isso aí não é para eu acho que... Não, isso é uma constatação específica que o professor Leopoldo Machado trabalhava valorizando sempre as mulheres junto com ele. E, como diz o nosso Mário Tupinambá, grande comediante, isso é fini. Acabou. Não tem mais o que discutir, né, Ronaldo? Com certeza. Não, você está aí, olha lá. É um documento. Ali está lá, Numa ginásio época que a Leopoldo. mulher ainda era submissa ainda, muito submissa. Isso aí, muito submissa. Então a foto que eu tenho um orgulho espetacular de apresentar, Ramon Vitor, grande abraço. E apresento sempre. Ele é um cara que está sempre ligado nessas questões. Tá? Ele está sempre firme. Seja na religião, seja onde for, o seu Leopoldo está dentro. Enite Botelho, uma honra tê-la conosco mais uma vez. Então, Ronaldo, isso é um documento. Acabou. Eu não tenho mais o que discutir. Certo? Então você apresenta o documento, é um fato histórico, enfim. Aí o professor Leopoldo continua tocando o seu barco e, de repente, ele nos apresenta esse outro documento que eu vou mostrar para vocês. Esse documento é de 1930. Sim. Ginásio Leopoldo, Nova Iguaçu, Estado do Rio. Olha que paranoia isso aqui. Mas está dando para ler bem aí, não está, Ronaldo? Tá sim. Diminui um pouco aqui. Isso. Então, o professor Leopoldo apresenta aí a sua programação. Isso. Tá? Para que nós possamos conhecer os artistas do Colégio Leopoldo. Então ele coloca aí, ó, festividade de 7 de setembro de 1930. Às 13 horas, parte cívica. Sessão solene da Liga Pro Educação e Bondade dos alunos do ginásio.
Discurso dos alunos: Margarida Paquilé, Ismael Pimenta de Moraes, da família Pimenta de Moraes, Maria Paris de Castro e Aziz Rachid. Declamação pelas alunas Lourdes Ferraz de Almeida, que depois seria Pereira, que é cunhada dele, irmã da esposa, e Alba Pimenta de Moraes, a Albinha. Às 15 horas, parte esportiva. Consagração da vitória, a bandeira vencedora do último campeonato, que é a bandeira branca. Jogos esportivos recreativos. Às 19 horas, parte teatral. Bom, eu não tenho como ter plantado aquilo ali, parte teatral. Então, em 1930, o professor Leopoldo fazia teatro na nossa região do Recôncavo Fluminense. E isso é indiscutível. Aí você fala, cara, não, mas acontece que tinha teatro no oceano, então apresente o documento do teatro. Ué, simples assim, eu estou apresentando. Estou aqui comprovando. Então está lá, parte teatral, palavras de abertura por Ilka Pimenta de Moraes. Versos declamados por Alba Pimenta de Moraes. Família Pimenta de Moraes estava em todas. Educar e instruir. Vale a pena viver. Canto e dança. Altair Pimenta de Moraes e Lourdes Almeida. Gente, isso aqui é documento, tá? Deixar bem claro para vocês. O pássaro catio, é quem tem razão, desculpe. Um ato cômico de Lima de Madureira, que é o próprio Leopoldo Machado, LM é um dos pseudônimos, Lima de Madureira, com José Rosa, Altair Pimenta de Moraes, Ilka Pimenta, Lourdes Almeida, Alba Pimenta e Maria Arlete Rachid. Depois nós temos o Pássaro Cativo, uma adaptação dos versos de Olavo Bilac, com Lourdes Almeida e Alba Pimenta. Acho que está dando para ver, não está, Ronaldo? Tá. Tá, então tá. Então, depois Miss Brasil, versos caipiras de M. Maia e Ilka Pimenta. Depois Taí, que é aquela marchinha gostosa, música de Gilberto de Carvalho, Lourdes Almeida e Altair Pimenta de Moraes, né? Taí, eu fiz tudo para você gostar de mim, né? Então, tá aí. Depois o Nosso Tempo, com Salneite Vanderlei, de Salneite Vanderlei, Margarida Paquilé, José Rosas e Netinhas. Triálogo, versos de Pio D'Álvares. Quem é Pio D'Álvares? Mais um pseudônimo de Leopoldo Machado. Pio D'Alva e Pio D'Álvares. Com Lourdes Almeida, José Rosas e Altair Pimenta. Depois nós temos o Supremo Sacrifício. Vamos lá. Ato dramático de Leopoldo Machado, professora Zenedina de Barros Caulino, mãe do nosso saudoso professor Márcio Caulino Soares, Ilha de Almeida Barbosa, esposa, e Leopoldina Machado, irmã. Depois, quem casa, quer casa. Um diálogo caipira de Lourdes Almeida, com Lourdes Almeida e Altair Pimenta de Moraes. Diálogo regional depois, Norte-Sul. Tá? E a visita. Sainete cômico, na esquete cômico de Vanderlei, com José Rosas, Maria Arlete Rachid, Aurinha Pimenta, Alba Pimenta e Lourdes Almeida. Depois mais uma canção, Chuá Chuá, por detrás daquelas matas, etc. Tem o Chuá Chuá, canto com Altair Pimenta e coro. Depois Apoteose, versos de Leopoldo Machado. A Escola com Alba Pimenta, Saudação à Pátria com Lourdes de Almeida. E Pátria com Naide Costa.
Embaixo, eu não sei se está dando para vocês verem bem, está lá, tipografia do Correio da Lavoura, Nova Iguaçu. E a presença marcante em todos os momentos aí da mulher. Dá para ver aí. Da mulher. Em 1930. Isso aqui é 30. Tá? Então, quando eu falo de alguma coisa, eu estou falando de algo que eu estou comprovando. Porque, inclusive, vocês têm a data ali em cima. 7 de setembro de 1930. Isso aqui não é chutologia. Isso aqui não é uma ciência onde chutar é a finalidade. Aqui a finalidade é comprovar o fato. E eu gosto muito de comprová-lo sempre. Então está aí, sem sombra de dúvida, que o professor Leopoldo é um precursor no Recôncavo Fluminense da atividade teatral, da atividade cultural, da declamação, etc. E onde ele se mete, o Ronaldo, tem teatro, tá? E tudo oficial, você veja só. Isso aí é difícil de manter, mas eu vou tocando, não tem problema não. A gente vai tocando enquanto Deus permitir. Normal. O povo do município de Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, por seus representantes em sessão extraordinária, realizada em 28 de janeiro de 30, resolveu: artigo 1º, fica o senhor prefeito autorizado a subvencionar o ginásio Leopoldo nesta cidade com a importância de R$500 mil mensais, logo que o mesmo entre em pleno funcionamento, isentando-o também de quaisquer impostos municipais. Artigo 2º, ficam abertos os necessários créditos. Artigo 3º, revoga-se as disposições em contrário. Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 1930. Então, a partir daí, você aprende que também é uma instituição oficial e reconhecida como tal pelo povo da cidade de Nova Iguaçu. Tá? Então, a gente não está aqui brincando, não. A gente está falando sério. Às vezes, o sujeito vem dar uma entrevista, da outra. Eu fico preocupado, Ronaldo, porque são entrevistas que não procedem. Então, está aí, oficialmente, eu gosto de dar notícia assim, sempre com a devida comprovação legal. Então, está aí, devidamente comprovada a atividade. Professor Leopoldo Machado, um ícone na região, nesse sentido. Está aí, se vocês observarem, até ampliar aqui. Bacana. Depois que o Leopoldo perde a sua esposa, a Marília Barbosa, olha a resolução das fotos antigas, gente, eu fico impressionado. Impressionante. Olha a gravata do professor Leopoldo ali, ó. Ainda tem um brochezinho ali. Marília Barbosa, a esposa. É isso aí. Então tá aí para vocês, devidamente documentado, com facilidade. Leopoldo, nessa idade, ele sai para pregar a doutrina espírita pelo Brasil, infarta, e graças a essas viagens, infelizmente, o Leopoldo vai embora. Tem vários ataques cardíacos e termina nos deixando. Mas tá aí, esse é o cara. Um pique anormal. Foto aí aos 50 anos de idade. Um pique assustador de trabalho. Aqui, o meu querido amigo Celso Moiciaro, ele diz o seguinte: Paulinho, ó, essa foto é a foto histórica mais antiga que eu já vi de uma peça teatral na nossa região de Recôncavo Fluminense. Outro documento para vocês. Aqui eu vou ressalvar para vocês, não vou identificar todo mundo não. Mas na esquerda aqui eu tenho a professora Leopoldina Machado, que é minha mãe, está dando para ver o mouse. E à direita eu tenho a tia Marília Barbosa, esposa de Leopoldo Machado. Tá, estão várias pessoas na fotografia. Tá, aqui embaixo está Dona Ilza sempre firme. Não é?
Dona Ilza, sobrinha de Marília, sobrinha de Leopoldo, está aqui embaixo, com apito na boca, etc. Então, está aí mais um documento específico, está aqui Dona Lourdes, irmã de Marília, aqui do lado. Então, mais um documento específico comprovando que realmente o teatro, aqui em Nova Iguaçu, na década de 30, fica muito à vontade e devidamente documentado. Está aqui a nossa Eugênia Tinoco, aqui de Toca. Tá? Então está a turma toda aí firme na questão da concepção do teatro na região. Ficam esses documentos, parte teatral. Não entendi. O teatro como arte, em termo geral, e a educação marcando Nova Iguaçu. Atrelado à educação, é isso aí. Perfeitamente. Aí embaixo, bem claro, parte teatral, 1932. Então, documento hábil, tá? Não estou aqui inventando, tem gente que gosta de inventar, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra, Ronaldo, e o indivíduo disse que várias vezes Dom Pedro se encontrava com a Marquesa de Santos lá na casa de São Bernardino, quando ia para São Paulo. Aí o camarada faz a afirmação, eu tomo um choque, né? E faz a afirmação em público. Aí deixei tinham mais 2 historiadores comigo. Aí eu disse, olha, eu quero pedir desculpas, porque o encontro de Pedro I com a Marquesa de Santos na fazenda de São Bernardino só seria possível numa sessão mediúnica. Aí seria possível esse encontro. Porque Dom Pedro morre lá no Palácio de Queluz, se não me falha a memória, em 1936. E a Marquesa de Santos já não estava mais com ele, vai para São Paulo, e lá tem filhos com o nosso Rafael Tobias de Aguiar. Ela entra lá de novo, como guerreira que era, merece um estudo à parte, né? A Marquesa de Santos. Então, Ronaldo, eu disse que só seria possível na reunião mediúnica. Porque se ele morre em 36 e a fazenda é de 1875, esse encontro é impossível de ter acontecido. Aí, na hora, o camarada troca para Dom Pedro II, você pode trocar para Dom Pedro II, mas a Marquesa de Santos fica lá no Dom Pedro I, do mesmo jeito. Quer dizer, então, é o indivíduo querendo propor uma situação que não tem respaldo histórico. E eu peço encarecidamente a todo mundo, a história é maravilhosa. Vamos trabalhar com ela, é bom demais. Sônia Ferraz, um grande abraço. Ana Cláudia Souza, um grande abraço, obrigado por estar aí. Rosane Ribeiro, obrigado, Rosane, sempre firme com a gente. É uma honra tê-la com a gente. É a mesma Alexandre situação, Hein? É a mesma situação que aventuraram que ele agredia a esposa também. Não sei Totalmente comprovado que não houve essa agressão. Foi feito o exame cadavérico, né? Foi feito o exame quando os corpos vieram para o Brasil. Perfeito. Exumou-se, verificou-se tudo, encontraram várias quebraduras no corpo de Dom Pedro I, pela história acidente de queda de cavalo, etc., mas nada que comprovasse agressões à imperatriz. Tá? Então é mais uma vitória da história e não da fofoca. Alexandre dos Santos Córdova, um grande abraço, aqui esteve nos visitando, Jesus o abençoe. O Alexandre, Patrick, está morando aí em cima, está em Miguel Pereira. Tá, um grande abraço ao Alexandre, grande abraço ao sobrinho Patrick, Jesus abençoe. Ao Luiz Carlos Bittencourt já cumprimentei a Enite. Bom, vamos em frente aqui
Catarina Verônica, obrigado, menina. Sônia Ferraz, ei, maravilha ter vocês na companhia. Então, meu caro Ronaldo, isso esclarecido, com essa briga toda do seu Leopoldo em 30, não tinha jeito. Em 50 tinha que estourar esse movimento aqui, ó. Que a turma hoje fala em teatro Arcádia, teatro Arcádia, teatro Arcádia, teatro Arcádia. Aí. Essa turma cria aí, ó, a Arcádia Iguaçuana de Letras. Tá, olha que time bom aí, Beal Atil, time bom. Então essa foto me foi cedida pela esposa do Arcade Alcindo Rafael, que está aqui ao meio. Estou com o mouse aqui em cima do rosto dele. Dr. Alcindo Rafael, contador e advogado. Ao lado dele está o nosso Luiz Azeredo. Ao lado esquerdo, lá no início aqui, ó, nós temos o professor Newton Gonçalves de Barros, lá no cantinho, com aquela mania do professor Newton, de nunca aparecer, viu, Ronaldo? Meu pai era um cara, tinha que tirar foto, todo mundo na frente, ele ficava lá no cantinho. E aparece aí, aqui no meio, nosso Deoclésio Dias Machado, Altair Pimenta de Moraes, Cial Brito, tá? Então a turma está toda aqui, Valdemiro Faria Pereira, a turma está toda firme aqui, o nosso grande Brandão, que eu falei outro dia nele, professor Rui e professor Leopoldo eram muito amigos. Aqui de branco está o magnífico reitor da Universidade do Brasil, doutor Pedro Calmon, ao lado dele Getúlio Mori e à esquerda Ibicuí. Nessa foto aí, gente, eu posso contar 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 que eu estou contando aqui, e um caboclo, que era o Brandão. Desses 5 eu tenho 3 negros e 2 mulatos. Eu estou falando isso só por causa da bobeira de se dizer que sempre se discriminou, esse discurso que eu não aguento, tá, Ronaldo? Esse discurso começou a me incomodar. Igual incomoda aí o grande cantor lá, motorista da Ângela Maria, o nosso Aguinaldo Timóteo. Ele dá umas declarações aí bombásticas com relação a isso. O apelido do grande Getúlio Moura, que foi uma das figuras de destaque na política, homem culto, era mulato letrado. Botaram apelido no doutor Mário Guimarães de mulato velho, que era da UDN, ele era do PSD, aí botaram apelido de mulato letrado. Nem por isso você teve aí questões judiciais de discussão. Era um negócio de brincadeira política na época. Então fica aí para você esse registro maravilhoso, histórico, e eu nem sei se ainda existe esse salão, Ronaldo. Esse é o salão do Tribunal do Júri, do nosso Fórum Itabaiano. Eu nunca entrei lá. Depois que tiraram o fórum dali, eu nunca mais entrei. Dizem que aquilo está em péssimas condições. E quando vê uma obra, que isso aí é uma arte Bauhaus, né? Escritório do Rio de Janeiro, que fez várias obras nesse sentido, e eu fico até sem graça de lá. Eu que conheci esse Tribunal do Júri várias vezes, fui assistir vários julgamentos, tá? A gente fica muito triste quando vê a história indo embora. Isso aí é dos anos 50, tá? É coisa nova. Catarina Verônica está assistindo, Edson Casimiro. Maravilha, gente, vocês estarem juntos com a gente. Bom, mostrei aí essa parte específica de cultura, Ronaldo, que eu tinha que mostrar para vocês. Era uma
obrigação minha, esse lado cultural, apresentar isso aí para vocês. E esse trabalho continua no Colégio Leopoldo do mesmo jeito, não mudamos nada, tá? A arte continua aqui do mesmo jeito, da mesma maneira, atividade do auditório, firme e forte, tá vendo aí, ó? A gente continua, o auditório está aí firme e forte, esse ano de 2020 não, porque nós tivemos a pandemia, tá? Mas a atividade de auditório continua igual. Bom, isso posto, vamos fechar e vamos voltar ao nosso Facebook. Está aí, muito obrigado. Recebi essa foto gostosa, essa gratidão gostosa enviada para nós. Tá? Aqui são vários parabéns, tá? Que a gente recebeu, foram muitos, uma alegria muito grande, muitos parabéns mesmo, ultrapassamos fácil os 1000, eu nem continuei a contar, mas eu acho que respondi a quase todos os 1000 parabéns recebidos. Está aí o da Ângela Soares Xixierch, obrigado, Ângela. E aqui a Renata Vasques nos manda o seguinte, Ronaldo. Claro que me lembro, e quem me ensinou bastante foi ninguém menos que o querido senhor Paulinho Leopoldo Barros. Educação Moral e Cívica e OSPB. E eu dava exatamente a aula de OSPB com um cunho de direito constitucional e alguns ex-alunos chegaram a dizer, olha, aquelas questões lá de OSPB me ajudaram muito no meu concurso. Então isso é uma alegria muito grande. Agradecer o programa feito com a nossa Mary Monteiro, com o grande Ricardo Portugal também, que é um ambientalista da região, jornalista, e fizemos lá um programa na Rádio Tropical. Grande abraço a vocês, Jesus os abençoe, tá? E aqui, Ronaldo, aqui entra a minha discussão, que eu te falei que o programa hoje ia ser longo, e aqui entra a minha discussão primeira. Livro apócrifo, Paulo de Tarso e Tecla. Então, conversar com vocês sobre isso aqui. Primeiro, nós vamos discutir essa questão de livro apócrifo. Aqui está um trabalho do grande Cláudio Prado de Melo, que é o indivíduo que luta pela memória do Estado, pelo patrimônio do Estado, e que eu estou sempre junto com ele. As publicações dele rendem 5 curtidas, 6, porque praticamente ninguém está em questão histórica, mas eu estou, e a gente vai em frente. Então vamos lá. Aqui, Ronaldo, eu estou com os fatos históricos do dia 8. Johannes Kepler formula a terceira lei do movimento planetário, em 1618. É inegavelmente a teoria final, que é o método Copérnico-Kepler. Tá? Em 1669, a erupção do vulcão Etna, que continua ativo hoje, causa a morte de mais de 20 mil pessoas e destrói a cidade de Catânia. Em 1624, tudo isso no dia 8, é fundada a Casa da Moeda do Brasil. Perfeito. Quer dizer, ela não vem com Dom João, ela vem lá de trás. Em 1702, Ana Stuart, irmã de Maria II, torna-se rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Aliás, eu recomendaria que vocês lessem Maria Stuart, rainha católica, e o pau quebra para cima dela, tá? De Stefan Zweig,
um autor que fugiu da Europa por causa da perseguição de guerra da Europa, se esconde aqui em Petrópolis, e quando chegam as informações que navios brasileiros foram afundados no nosso litoral, esses navios estão ali no Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, ele fecha a casa toda com a esposa, abre o gás e suicida-se, o nosso Stefan Zweig. Leitura imperdível, hein, gente? Não percam essa leitura, por favor. Maria Stuart. Podem ler também, aproveitar e ler Maria Antonieta, também dele. É um fenômeno, nosso Stefan Zweig. Em 1808, a família real portuguesa sua cor desembarca no Rio de Janeiro. Nós já falamos sobre isso várias vezes. Em 1817, é fundada a Bolsa de Valores de Nova York. Em 1910, a aviadora francesa Raymond de la Roche torna-se a primeira mulher a receber uma licença de piloto. Em 17, protesto do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo marcam o início da Revolução de Fevereiro, assim chamada porque era fevereiro no calendário juliano. Em 1921, o presidente do governo espanhol, Eduardo Dato, é assassinado quando saía do edifício do parlamento em Madrid. Em 1950, a União Soviética anuncia que já possui a bomba atômica. Em 1974, é inaugurado em Paris o aeroporto Charles de Gaulle. Em 2014, um avião da Malásia Airlines desaparece na rota entre Kuala Lumpur e Pequim, com 219 pessoas a bordo. Acredita-se que a aeronave tenha caído no Oceano Índico, próximo à costa da Austrália. Então, esses são os fatos históricos do dia 8 de março. E é interessante, vocês vão observar, porque as companhias aéreas evitam o voo sobre o Oceano Pacífico. É muita água e muita distância. Então, elas normalmente evitam sobrevoar o Oceano Pacífico. Existem vários estudos quanto a isso. Muito bem, voltando aqui, que o tempo voa, né, rapaz? Então, nós temos aqui os Atos de Paulo de Tarso e Tecla. Eu queria pedir a vocês, Jurema Nascimento, um grande abraço, Excelência. Jesus abençoe, ilumine e guarde. Deixa eu ver aqui, Edson Casemiro, Catarina Verônica, obrigado, Catarina. Então, Paulo de Tarso e Tecla. Isso aí é interessantíssimo que vocês leiam. São Atos de Paulo e Tecla. Uma história apócrifa. Goodspeed o chamou de romance religioso, sobre a influência de Paulo sobre uma jovem virgem chamada Tecla. É um dos escritos dos chamados evangelhos apócrifos. Perfeito. Não importa muito se é apócrifo, se não é, para nós que somos historiadores, é importantíssimo que a gente leia, porque a gente aprende e vai casando as informações. Nunca será uma leitura perdida. Será sempre um grande aprendizado. E eu vou voltar nessa conversa com vocês oportunamente. Acredito que eles foram escritos no ano 2 depois de Cristo. Existe a descoberta de uma versão do texto em Atos de Paulo e tal, mas a turma achou por bem de achar que era apócrifo e se definir. Muito bem. Aí a gente vai aqui porque são livros apócrifos. O que nos ensina aqui o Google? Que são livros que, segundo a religião em questão, não foram inspirados por Deus. Vocês vejam
como é que o negócio é radical. Não foram inspirados por Deus e que não fazem parte de nenhum cânon. De nada que tenha sido canonizado ou dito como sagrado. Mas como é que eu posso dizer que o livro que o Ronaldo escreveu não foi inspirado por Deus? Eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho autoridade para afirmar isso. Assim como se eu escrever qualquer obra, eu não vejo ninguém com autoridade para me dizer que aquela obra não foi inspirada por Deus. Algo altamente pessoal e que a arrogância da fé imposta coloca para a sociedade. Perfeito. Aí fica o julgamento, compete aos nossos ouvintes. Eles são, costumo dizer, livres e de bons costumes, como nós falamos em maçonaria, não é? Eles têm o livre-arbítrio, como tanto brigou o nosso líder da reforma protestante, o nosso Martinho Lutero. Então, eu não tenho como dizer que não foi inspirado por Deus. Então, eu vou e leio. Então, tá aí, a gente tem o Evangelho de Maria Madalena, tem uma série de escritos. Aí tem uma propaganda ali, ó, Evangelhos Apócrifos 51 e 20, no Amazon. Então vocês decidem aí se é apócrifo, se não é, se vale a pena ler, se não vale. O julgamento é de vocês, eu não digo nada. Agora, eu gostei muito da leitura, hein, gente? É interessantíssimo ler a questão de Tecla e Paulo de Tarso. Muito interessante. Adriano Lemos, é uma honra tê-lo conosco mais uma vez. Jesus o abençoe. Muito bem. Aí, já conversamos sobre os livros apócrifos, agora eu queria conversar sobre alguns vultos, mulheres, da nossa querida história do Brasil. O brasileiro tem uma mania de... isso aí todo mundo já sabe. Você já deve ter escutado isso muito, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso aí todo mundo sabe. Bom, então, como todo mundo sabe, a gente não ensina mais, e aí ninguém aprende. Não é? Damião Ferreira, grande abraço, meu irmão. Jesus o abençoe. E abraço bom vindo lá de Araruama, rapaz. Que coisa linda. Outro dia me mandaram uma foto de Araruama, aí um pedaço de areia que fica entre as águas, que eu fiquei encantado com aquilo, Damião. Fiquei encantado. Grande abraço, Damião. Obrigado por estar com a gente. Jesus o abençoe. Então, Ronaldo, a gente olha ali... Não, isso aí todo mundo já sabe, então não fala mais. Tinha uma piada, né, de que você tinha que fazer concurso e a faculdade queria o aluno, aí na prova de história, mas o aluno era difícil, mano. Aí perguntaram para ele, vamos lá, você só completa a frase. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Camões. Pedro Álvares Camões. Quer dizer, você não fala mais, Ronaldo, a população esquece. Existe uma coisa em pedagogia que é fixação de aprendizado. O aprendizado tem que ser fixado. Aquilo tem que estar na resposta imediata da criança. E quando vocês conversam com adolescente, com um pré-adolescente, gente, aqueles neurônios ali tão bonitos, tão novinhos, tão doidos para assimilar conhecimento. Hoje eu dava uma aula de manhã e falava sobre a questão da pós-verdade e tal. Rapaz, eu dei uma aula para eles há 2 anos atrás sobre isso, lá em 2019, e eles estavam ligadaços no que era pós-verdade, na questão do fake, na questão do indivíduo que afirma o que não sabe. É interessante como é que hoje você vê a resposta da criança. Gente, dá uma alegria que vocês não podem nem imaginar, tá? Mas aí está então aí a nossa querida Maria Quitéria. Maria Quitéria de Jesus, eu sou suspeito.
É baiana. Eu sou suspeito de falar de baiana, porque eu estou naquela do... Você já foi à Bahia? Se não foi, amigo, vá. Né? Vá ver a pátria do samba, o reino de Iemanjá. Salte na Praia Morena de Cabroa, Porto, olhe, abra a boca e se fique, como ficou o cacique no dia em que Frei Henrique nossa terra batizou. Essa é poesia que a gente sabe de cor, graças à nossa querida professora Maria Sabino. Não estou lendo nada aqui não, tá, gente? Está saindo da cabeça. Todo dia eu tenho 3 rounds de boxe com um alemão, um tal de Alzheimer. Todo dia entro no ringue com ele, a gente faz os exercícios e Deus vai permitindo que a gente fique bem, né, Ronaldo? Aí a Maria Quitéria nasce em Feira de Santana em 1792. Em Salvador, né, 21 de agosto de 53. Foi uma combatente baiana da Guerra da Independência do Brasil. Desde 1996, é a patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Porque o quadro complementar é aqueles que não vêm de escola militar. Então ela faz parte, como patronesse, do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. E desde 2018 integra o livro dos heróis e heroínas da pátria. Então essa baiana merece o nosso mais profundo respeito. Em 21 fugiu da fazenda em que morava com a família, sob a identidade masculina alistou-se no Batalhão de Voluntários do Príncipe, também conhecido como Batalhão dos Periquitos, não preciso explicar porquê, que estava estacionado na Vila de Cachoeira. Atuou no regimento de artilharia e foi alçada a primeira cadete pelo general Pedro Labatite. Após a guerra, foi condecorada com a Imperial Ordem do Cruzeiro pelo imperador Pedro I do Brasil, que também concedeu a ela um soldo vitalício de suboficial, né, de alferes. Vânia Lima Esteves, um grande abraço. Aí veja só, Pedro Labatite, quem é? Nas guerras da independência, gente, nós não tínhamos muita gente para lutar pelo nosso Brasil. Deixa eu voltar aqui um instantinho. Nas guerras da independência, nós não tínhamos muita gente para lutar pelo Brasil. Então, o que o Brasil faz? O Brasil contrata mercenários. O Brasil, todo mundo contratou. O Marechal Lafayette é contratado para lutar lá nos Estados Unidos. Então, não vem com essa historinha de... É ruim o indivíduo quando fala de, isso aí é Brasil. Hoje eu estava numa reunião aqui, suas lives são um aprendizado. Vânia Lima, obrigado. Nós aprendemos juntos, você não esqueça. Eu aprendo com vocês também, não se esqueçam disso. Isso aqui é aprendizado mútuo. Né? A gente aprende com vocês, eu aprendo com o Ronaldo, e a gente vai tocando o bonde. Isso aqui é um trabalho conjunto, não é sozinho. Aí, Ronaldo, você começa a observar que o Brasil não tinha gente para lutar, porque todas as patentes altas pertenciam ao exército português. E nós estávamos justamente lutando contra os portugueses. Então nós não tínhamos grandes patentes brasileiras para exercer esse comando. Hoje alguém ali, na internet outro dia, gente, eu quero dizer a vocês que eu estou velho, agora estou mais velho. Eu fiz a barba, achei até que eu fiz 70, rapaz. Tirei aquela barba branca, Ronaldo. Eu digo, eu fiz 72 ou voltei e fiz 70? Mas aí, graças a Deus, 72, com os amigos aqui, netos passando aqui. Maravilha, obrigado, Senhor. Eu uso muito a frase de Maria Sabina. Obrigado, Senhor, por ter nascido. Obrigado, Senhor. Eu vivo agradecendo eternamente. Eu sou tão grato a Deus por ter nascido e a vida que Ele me proporciona, que é um negócio sério, Ronaldo. Mas aí,
o indivíduo publica que nós dizimamos o exército paraguaio, que o Brasil, a Argentina e o Uruguai dizimaram crianças paraguaias. Ô, meu amigo, você deve estar com algum problema, porque você tem essa vontade de falar mal da nossa pátria, só que eu não tenho. E eu aproveito e eu estudo. Aí eu botei lá para ele, vamos estudar? Quando você recebe aqueles jovens pequenos para lutar contra a gente, eles não vieram tomar a bênção ao soldado brasileiro, não. Eles vieram usando canhões, usando armamento, porque assim o Francisco Solano Lopes os incitou a fazer. E eu não tenho como, numa guerra você está atirando em mim, não vou atirar não, porque são crianças. Isso não existe, você não atira, você morre. Você tem que responder à agressão. Não é? Havia um policial aqui no Rio, meu irmão de maçonaria, o Sivuca, ele tinha uma frase muito engraçada, Ronaldo. Ele dizia que um menor com 38 no rosto dele tem 38 anos. Olha que frase dura do grande policial Sivuca, delegado. A frase é muito dura. A gente brinca com ela, mas é o exemplo da Guerra do Paraguai. Se o garoto estava com 13, 14 anos, 15 anos, ele vinha armado contra o exército brasileiro. E eu quero lembrar ao indivíduo que fez essa crítica, e peço a vocês que estudem sobre isso, em 1870 não existia mais a Tríplice Aliança, porque o Uruguai foi invadido pelo Solano Lopes, que queria tomar terras uruguaias e argentinas. Quando o Brasil entra na briga e os retira do Uruguai e os retira da Argentina, Mitre, presidente lá do Uruguai, da Argentina, ele se manda. Ele sai da Tríplice Aliança. Aí o Francisco Solano Lopes é rejeitado pelo próprio governo provisório que se instala no Paraguai. E aí o nosso Duque de Caxias se nega a combater. O nosso Duque de Caxias se nega a combater. Porque ele acha que quem tem que acabar com Solano Lopes, se não me falha a memória, lá na Batalha de Cerro Corá, né? Isso aqui a gente conversa de cabeça, né? Então pode ser que eu erre e vocês me corrijam. Caxias não quer esse combate. É um dos motivos do orgulho do seu Leopoldo com relação a Caxias. Mas Dom Pedro II acha que tem que encerrar. Então nomeia o Conde D, marido da princesa Isabel, para comandar as tropas nesse final de guerra. Tá? Então, quando entrar aí para falar mal de Brasil, por favor, eu nem leio mais, Ronaldo. Às vezes eu leio sem querer e respondo e já até retiro. Porque o indivíduo fica falando, eu não sei qual é o orgulho que o camarada tem de agredir o nosso querido Brasil. Temos erros? Temos. Mas cabe a nós resolvê-los e solucioná-los. Ficar falando mal de Brasil porque o Brasil fez isso, o Brasil fez aquilo. Não, não foi o Brasil, nós somos brasileiros. Tá? Outro dia um indivíduo falava comigo, porque aqui não tem justiça, lá fora tem. Eu digo, você já contou quantos processos o Donald Trump, lá, presidente dos Estados Unidos, tem nas costas? Já contou? Já entrou lá para ver quantos processos ele tem e não está preso? Não, Ronaldo? Então, para de falar besteira, não entra nessa. Não, eu tenho o brasileiro lá que morreu na Inglaterra, rapaz, levou 5 tiros no metrô e não se abriu nem inquérito policial para ver o caso daquele rapaz. Então, por favor, não venha elogiar estrangeiro para mim não, porque eu até me retiro da conversa, tá, Ronaldo? Não gosto de historinha, eu gosto de fato histórico para a gente poder discutir. Então está aí a nossa Maria Quitéria, é inegavelmente um baluarte da história do Brasil, mulher.
e merece o nosso mais profundo respeito. Eu separei outra aqui para a gente discutir, que é a nossa Soror Joana Angélica de Jesus. Soror Joana Angélica de Jesus estava num convento de total reclusão, que era o convento da Lapa, na Bahia. Seu corpo lá está sepultado. E meu querido pai, toda vez que a gente saía pelo Brasil, ele dando aula e eu de carona como passeio, o professor Newton tinha que representar ao final do curso, com os alunos dele de História, a peça Soror Joana Angélica de Jesus, escrita por ele. Então não tinha jeito, Ronaldo. Eu devo ter assistido Soror Joana Angélica umas 300 vezes. Já sabia até as falas, né, e tudo. Aí, em algumas, ele precisava que alguém tocasse, desse alguns toques de corneta, eu fazia, né, porque eu tocava corneta. Depois toquei pistão, aí ele pedia, eu até o auxiliava nessa questão dos toques. Então, Soror Joana Angélica de Jesus morre porque impede que os soldados portugueses entrem no convento da Lapa, em Portugal. Tá. Simples assim. Isso aqui é uma casa de reclusão. Só tem irmãs. Ah, nós vamos entrar. Não, vocês não vão. Vocês não vão profanar a casa. E eles então matam Soror Joana Angélica de Jesus e invadem o convento da Lapa. E ela está sepultada lá. Mais uma heroína brasileira. Então não tem que ficar procurando novas se eu estou esquecendo as velhas. Não, Ronaldo? Quer aprender novas heroínas? Quer dar... tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não esqueça das velhas. Das que lutaram para que nós hoje estivéssemos aqui vivendo uma nação livre. Não podemos esquecer. E por último, eu separei para nós aqui Dona Anita Garibaldi, que é uma heroína de dois mundos, da Europa e da América. E aí é bom que todo mundo estude. Dona Anita Garibaldi, deixa eu colocar para vocês lá, que aí vocês sabem de onde eu estou tirando. Dona Anita Garibaldi, ela tem o nome de Ana Maria, tá dando para ler aí, né, Ronaldo? Ana Maria Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, nasce em Laguna, atual localidade de Morrinhos, em Tubarão, em 30 de agosto de 1821. Nome completo, Ana Maria de Jesus Ribeiro. Morre em Ravenna, em 4 de agosto de 1849, aos 27 anos. Tá? E tem toda uma história no Brasil maravilhosa. Ela é mais conhecida como... Garibaldi foi uma revolucionária, conhecida por seu envolvimento direto na Revolução Farroupilha e no processo de unificação da Itália, junto com o revolucionário marido Giuseppe Garibaldi. Por esse motivo é conhecida como a heroína de dois mundos. Muita gente nem sabe quem é Anita Garibaldi. Muita gente nem sabe que ela tem importância lá e cá, né, Ronaldo? Dos dois lados. E, por favor, vocês não se esqueçam das nossas heroínas e dos nossos heróis. Vamos parar de importar. Nós já importamos muita coisa. Tá? Vamos parar de importar um pouquinho. Vamos valorizar um pouquinho o que é nosso. Vocês veem que algumas nações estrangeiras, quando fala de Brasil, de repente Brasil, capital é Buenos Aires. Então,
O indivíduo está muito preocupado com a história dele. Você, quando olha os Estados Unidos da América do Norte, eles estão muito calçados e calcados na história deles. A história de outros é secundária. Muitos sequer conhecem a história do México, que está do lado. O que nós conhecemos de história da Europa, muita nação não conhece. A gente aqui no colégio, quando recebe aluno do exterior, nos assusta o desconhecimento histórico e geográfico. Mas nós temos que lutar por esses conhecimentos. Lutar em todos os ângulos e em todas as direções. Porque o nosso compromisso é com a verdade, é com o aprendizado. Nós não estamos aqui para falar bem de A, B ou C, nem para falar mal. Nós estamos aqui para narrar um fato histórico. E, meu Deus do céu, como o Brasil tem coisa boa para a gente narrar. Tá? Muita coisa. Então tá aí o nosso Dia da Mulher, muito bem delineado aqui, com 3 exemplos. Está aí a nossa discussão sobre essas datas. Nada impede que a gente retorne ao assunto, mas eu acho que hoje foi tudo útil e glorioso. Hoje nós fomos regiamente pagos com a nossa transmissão ao vivo. Meu muito obrigado a todos aqueles que todo dia nos incitam a uma nova presença, a um novo bate-papo. É graças a vocês que a gente está aqui, porque se eu notar que eu estou enchendo a paciência, a gente para. Mas nós estamos num período sério. E se a gente ficar ligado nos problemas desse período, a gente entra em parafuso. Todos nós estamos com problemas sérios. Tem fulano está com problema, Beltrano, nós aqui no Colégio Leopoldo estamos com problemas. Todos são. Mas isso não quer dizer que eu tenha que perder a fé no amanhã. Isso não quer dizer que eu não vá estudar e que eu não vá discutir com vocês os problemas sérios que nós estamos vivendo. Não posso me permitir. E tenho que fazer com que vocês continuem, como pedi a Leopoldo, ombro a ombro e lado a lado com a gente. A gente precisa muito das orações, das vibrações positivas. Precisamos vigiar muito. A cada momento a coisa se agrava. Eu digo sempre, amanhã eu queria uma escola presencial. Eu falei, mãe, a senhora me perdoe. Mas é muita mãe que quer escola presencial, Ronaldo. Quer dizer, se fosse uma questão econômica, eu estou perdendo alunos porque eles querem a escola presencial. E, gente, eu acho que não é a hora de eu expor os nossos alunos num momento sério como esse, onde nós temos, inclusive, uma variante ou várias variantes que sequer conhecemos os efeitos de vacinas e remédios. Tá? E eu trabalho em escola. Ronaldo trabalha em escola. Nós lutamos pela educação. Então eu não posso deixar de escutar um cientista para escutar o Joaquinzinho da esquina. Com todo respeito a todos os Joaquins, tá? Eu estou usando um exemplo. Nós não podemos fazer isso. Nós lutamos pela educação, nós lutamos pelo conhecimento. Como é que nós, apóstolos do conhecimento, da difusão do conhecimento, vamos bater palma para aqueles que emitem conceitos sem nenhum fundamento? Não posso fazer isso, me perdoem. É contra toda a lógica da proposta educacional. Tá, vocês perdoem, mas é como nós vemos
é como nós enxergamos e tentamos procurar ajudar aqueles que nos ouvem nesses momentos difíceis. Porque a gente acaba a nossa transmissão, vocês conversam em casa com o filho, com o pai, com o avô, discute. O Paulinho falou besteira, o Ronaldo falou besteira. Não, aquela hora o Ronaldo consertou, o Paulinho que estava errado. E vocês discutem o assunto. E a consulta está aí na frente. O Google está aí para vocês dirimirem as suas dúvidas. Tá ok, meus irmãos? Ronaldo, suas conclusões, Excelência? Muita paz, saúde, que possamos amanhã estarmos aqui mais uma vez, com a gratidão a Deus por tudo e a vocês pelo carinho e pela atenção. Muita paz. Amém, Ronaldo. E muito obrigado. Eu sempre tenho que agradecer primeiro a vocês e depois a Ronaldo que me atura aqui junto com vocês. A gente está junto aqui no trabalho, sabemos da importância desse trabalho para todos nós. Não é só para vocês, não. Trabalho é para nós. Não é? Vocês nos ajudam muito trocando essas informações com a gente. Hoje a Sarinha me mandou as informações sobre o Cine Teatro Verde Rosa de Nova Iguaçu, e eu queria um documento, né, real, eu queria uma publicação de jornal, eu queria um edital da prefeitura, eu queria alguma coisa a mais. A Sarinha mandou uma anotação de um historiador no livro dele, mas eu continuo querendo algo mais, um documento impresso como esses que eu mostrei para vocês. Tá uma foto escrita lá na parede, né? Isso tudo a gente gostaria muito de ter. Mas, enquanto não temos, vamos tocando o nosso barco. Meus irmãos, que Jesus os abençoe, ilumine e guarde, orando e vigiando sempre, e que amanhã Papai do Céu possa permitir que aqui estejamos de novo com mais um Reflexões. Muito obrigado. Sarinha Freitas está aqui mandando bom descanso, Enite Botelho, agradecendo, obrigado Enite mais uma vez, Nilva Gifone, obrigado, Bruna Mariano, muito obrigado Bruna, Hugo de Souza, muito obrigado, tá? Vocês são maravilhosos, tá? E amanhã, se Papai do Céu assim o permitir, vocês têm muito assunto para discutir, para verificar se a gente errou. E até amanhã com mais um Reflexões, se ele assim permitir. E fiquem com ele nas suas orações.